Nós vamos aqui apresentar a nossa primeira prática do Laboratório de Eletrônica Digital. Nós iremos comentar a respeito de dois simuladores que serão utilizados nas nossas práticas e nessa primeira prática, esses simuladores serão utilizados para fixar o que foi estudado na teoria de formas de descrição de um circuito digital. Nas aulas teóricas foram apresentadas algumas formas de descrição de um circuito digital: o circuito esquemático, a tabela verdade, a expressão lógica, e nós vimos que há formas de passar de uma forma de descrição para outra. Nós vamos estar mostrando nessa prática como essas mudanças de descrição podem ser utilizadas para o projeto e a análise de um circuito digital. No projeto, o objetivo final é obter o circuito. Na análise, eu começo com um circuito e vou tentar levantar uma representação que me permita compreender como aquele circuito relaciona entradas com saídas. Dois simuladores são considerados nessa prática: o Proteus e o Tinkercad. Tutoriais desses dois simuladores já foram disponibilizados no SIGA. Caso vocês ainda não tenham assistido os tutoriais, eu sugiro que parem nesse momento o vídeo de explicação e assistam primeiro os tutoriais. Já tendo assistido os tutoriais, nosso primeiro item na prática apresenta dois circuitos na forma de esquemáticos. Vocês irão simular esses circuitos através do Proteus, depois levantar a tabela verdade, ou seja, listar todas as combinações de entrada e as suas respectivas saídas, e depois levantar a expressão booleana. Segundo item da nossa prática, considera essas três expressões dadas. Vocês irão levantar o esquemático dessas expressões no formato em que as expressões estão. Utilizando o Proteus, vocês irão simular as expressões. Como segundo passo, vocês irão apresentar a tabela verdade da saída X de cada expressão. Vocês depois irão manipular cada expressão e obter uma expressão mais simples. A partir dessa expressão mais simples, vocês irão desenhar o esquemático e implementar esse esquemático em um circuito numa protoboard simulada no Tinkercad. No Tinkercad, vocês terão uma experiência mais próxima da montagem que vocês fariam no laboratório. Então, a partir do esquemático, vocês irão fazer as ligações dos CIs, das chaves deslizantes que servirão como entrada, e a nossa saída X será um LED. LED aceso, saída 1, LED apagado, saída 0. Alguns comentários. Cada circuito integrado acaba tendo uma referência, que é dada por um entalhe, e um ponto imediatamente à esquerda desse entalhe. O pino que está imediatamente à esquerda desse ponto é o pino 1. E a identificação dos demais pinos vai em uma contagem no sentido anti-horário. Então, nós temos pino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa identificação, junto com o datasheet do CI, me permite saber qual é a função de cada pino. O que vem a ser o datasheet, a folha de dados? Nós vamos ter no datasheet uma identificação das características daquele circuito integrado e, em particular, vai nos interessar a função de cada um dos pinos. Como exemplo de parte da informação que é contida no datasheet de cada CI, nós apresentamos aqui a identificação da função dos pinos dos CIs que vão ser utilizados por vocês nas montagens. Vocês percebem
o chanfro, né? Que aquele entalhe que eu havia mencionado, que serve como referência, e aqui números identificando os pinos. Por exemplo, nós temos aqui que no 7400 o pino 7 e o pino 14 servem para alimentação. VCC, a alimentação positiva, GND, o terra, o 0 volt. O pino 1 e o pino 2 são entradas de uma das portas NAND do 7400 e o pino 3 a saída dessa porta NAND. Utilizando o circuito simplificado levantado de cada expressão e também o datasheet dos CIs das portas lógicas que vocês irão utilizar, vocês irão simular no Tinkercad o circuito fazendo as devidas ligações entre os CIs das portas utilizadas. Se nesse item 2 vocês estão realizando o projeto de circuitos, uma vez que vocês começam com uma expressão e acabam chegando à montagem de um circuito digital, no item 3 pede-se que seja realizada a análise de um circuito fornecido aqui na figura 1. Esse circuito representa uma situação que nós poderíamos encontrar no mundo real, onde se deseja entender o funcionamento de um circuito já montado. Dessa forma, o que se pede no item 3 é justamente que, com base na figura 1 e nos datasheets fornecidos dos CIs 7404, 7408 e 7432, seja levantado o esquemático desse circuito, identificando os pinos utilizados em cada CI e suas funções, e a tabela verdade. Então, na análise, nós partimos de um circuito já montado e nós desejamos obter representações que facilitem a compreensão do funcionamento desse circuito. Como última questão, temos uma questão desafio, em que é fornecida uma expressão lógica de um circuito de alarme. O que se deseja? Que vocês, a partir do que sejam fornecidos os valores para as entradas A, B, C, D e E, qual deve ser o valor da saída X? E que também vocês simulem o circuito correspondente a essa expressão para essa mesma entrada no Proteus. Bem, pessoal, com essa última questão, nós encerramos a apresentação da nossa primeira prática. Dúvidas restantes vocês podem estar tirando com os professores de laboratório e com os monitores. Até a próxima, pessoal!